E passo agora a palavra ao Dr. Luís Pedro Martins. O Dr. Luís Pedro Martins é o presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte. Vai-nos falar exatamente sobre o turismo em Portugal e no Douro, e para além de ser o presidente do Turismo Porto e Norte, dá-me a honra de ser um grande amigo. E, portanto, Luís Pedro, obrigado por estar aqui connosco. Diga-nos o que é, qual é o potencial da região douriense em termos de turismo, obviamente integrado dentro daquilo que é o nosso país. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar só partilhar aqui uma apresentação. Digam-me só se de facto estão a conseguir identificá-la. Tela, iniciar a difusão. Estão a conseguir ver? Para já ainda parece uma que diz Zoom, difusão de ecrã. Caso não dê, eu ia pedir se permitiam que uma colega minha partilhasse ligar a câmera novamente. Era exatamente isso que eu estava a tentar fazer. Vamos lá. Microsoft, SharePoint, não. Exatamente. Não está, não é por aí. Bom, acho que ainda não. Bom, não está. Se vocês conseguem permitir a autorização para que uma colega partilhe. Já está. Já está, sim, já está, não já? Pronto. Então, ok, muito bem. Então agora sim. Bom, em primeiro lugar dizer-vos que nem de propósito o tema deste congresso e aquilo que tem sido também a jornada ao longo deste dia. Nas minhas costas, o Rio Douro e Zamora. Eu estou-vos a falar a partir da Fundação Rei Afonso Henriques, na cidade de Zamora, em Castela e Leão, onde estamos em mais uma jornada de trabalho com a Junta de Castela e Leão, também aqui com a Fundação, com o Turismo de Portugal, com a nossa diretora do Turismo de Portugal em Espanha, Maria de Lourdes, e a tentarmos dar execução a uma série de matérias que, de certa forma, umas já foram abordadas, outras irei abordar ao longo da minha intervenção. Um cumprimento muito especial ao Presidente do IVDP, professor Gilberto Igrejas, e agradecendo também este convite ao Turismo do Porto e Norte, também à Comissão Científica do Congresso, Douro e Porto. Um abraço muito especial, embora muito suspeito, ao moderador, meu querido amigo, professor Carlos Brito, em boa verdade, meu mestre, meu professor e meu amigo também, e a todos os colegas de mesa, alguns a quem já não vejo fisicamente, de facto, há algum tempo. Turismo em Portugal, no Porto e Norte. O turismo em Portugal e no Douro, e quais são os nossos principais desafios? Dar-vos só uma nota de quem é que se propõe a fazer este trabalho que vão ver pela frente. São, de facto, duas instituições que tiveram de costas voltadas durante muito tempo, a entidade regional e a Associação de Turismo do Porto, com a responsabilidade de ser a agência de promoção externa, e hoje, felizmente, conseguem estar a fazer, a concretizar uma fusão funcional em estreita articulação com o Turismo de Portugal, e é agora esta junção que dá corpo a esta marca Turismo, Porto e Norte de Portugal. Estes são os objetivos, estes são os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, que já são conhecidos por muitos. Nós acreditamos que, de facto, o turismo consegue concretizar uma série deles, que também irei abordar mais à frente, mas vai desde a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de género, água limpa e saneamento, energia acessível, o emprego, a indústria, a inovação, a redução de desigualdades, as cidades e comunidades sustentáveis, o consumo e produção, combate a alterações climáticas, vida debaixo d'água,
vida sobre a terra, paz, e aqui uma nota muito grande, é de facto um setor que tem grande preocupação em difundir a paz, parcerias em prol de metas e, por fim, e porque estamos aqui também nesta jornada de trabalho transfronteiriço, é o setor que tenta eliminar aquilo que o dicionário nos apresenta quando se refere a fronteiras e que nos diz quase sempre que são linhas que separam, e é exatamente o turismo, é precisamente o turismo que tenta eliminar essas linhas, ultrapassar essas linhas e juntar territórios. Dar-vos só aqui uma amostra, situação do turismo neste momento, não vamos perder muito tempo, vocês sabem, vínhamos num grande crescimento, todos nós, a região do Porto e Norte em particular, a conseguir alavancar os seus subdestinos, onde o Douro se encontra, Douro, Minho, Trás-os-Montes e o Porto, crescíamos 10% acima da média nacional, crescíamos em janeiro de 2020 15% e em fevereiro de 2020, em relação ao período homólogo, cerca de 22%, tudo indicava um excelente ano. Bom, entretanto, não vale a pena falar muito mais, estamos onde estamos, uma queda brutal, como nunca tinha acontecido na história, mas aconteceu na história sim outras crises que conseguiram demonstrar que o turismo foi dos setores que mais rapidamente se levantou. Eu lembro a crise de 2008, onde todas as análises indicavam 10 anos para o turismo conseguir regressar a números anteriores à crise financeira, e em boa verdade o turismo regressou a esses números apenas num ano e meio, todos os outros anos foram anos recorde até março de 2020. Rapidamente também, quais são as principais linhas de ação urgentes, o que é que nós temos que conseguir de facto cumprir, quais são os 5 objetivos que temos que conseguir cumprir para que tudo aquilo que estamos a fazer e que nos estamos a propor e que estamos também aqui a trabalhar consiga ter sentido. Repor a conectividade aérea, uma região que já depende muito da conectividade aérea. Eu lembro que mais de 50% dos nossos 6 milhões de turistas de 2019 eram de facto turistas internacionais, uma dependência muito grande de facto da aviação, exceção ao mercado espanhol que o consegue fazer por ferrovia ou até rodoviária. Todos os outros nossos 9 mercados estratégicos do Porto e Norte estão de facto dependentes da conectividade aérea, e sendo que uma parte já desses 10, logo à cabeça o terceiro mercado, que é o mercado brasileiro, com esta força e esta preocupação de ser o terceiro mercado, mas também o mercado americano, canadiano, são mercados totalmente dependentes desta questão. Depois, uma outra urgência, potenciar a internacionalização pela digitalização da oferta. Um tema que nós temos todos falado muito, aliás, eu diria que está na moda falar de digitalização, mas nós também já identificámos que temos um outro problema ainda antes deste e que o país tem que o resolver muito rapidamente. Justiça seja feita à Comissão de Coordenação da Região Norte, que tem sabido estar a trabalhar com as instituições da região e onde esta questão tem sido permanentemente levantada, foi agora levantada nos workshops, e já agora permitam-me também felicitar, porque eu me lembro, é a primeira vez que temos de facto um workshop a falar de turismo. Nós vinhamos a criar, nós estamos há muito tempo de mandato, vinhamos a criar uma relação muito interessante com a Comissão de Coordenação, já vinha com o professor Freire de Sousa, agora com o professor António Cunha. De facto estamos a dar saltos muito importantes, o estar a ser ouvidos, o estarmos a ser chamados para darmos também a nossa visão de território é importante, e nessa visão nós temos levantado esta questão. É preciso dizê-lo com frontalidade, nós temos uma grande parte ainda do nosso território, são as chamadas zonas brancas. Eu chamava-lhes negras porque era mais pesado, mas descobri que o nome técnico são zonas brancas. E as zonas brancas são de facto zonas onde não há ainda fibra óptica, onde não há ainda rede, onde não é possível sequer, em muitas delas, o uso do telemóvel. Portanto, temos que de facto resolver a digitalização, mas temos rapidamente, e no Douro e em Trás-os-Montes em particular, resolver esta questão primeira, que nos levará sim ao cumprimento deste objetivo. Depois aqui acelerar a estruturação de produtos da nova procura, e isto é aquilo que nós temos trabalhado muito nestes 2 anos, muito com preocupação,
daquilo que a doutora Célia dizia há pouco, de uma região que também tem a sua desigualdade, a exemplo do que o país tem para com as diversas regiões do país. Também nós aqui dentro da região do Porto e Norte temos, em relação aos subdestinos, 75% dos turistas é sabido que ficavam na área metropolitana, que não saía da área metropolitana, e é fácil identificar 3 razões. Uma, evidentemente, falta de produção destes outros subdestinos, e é nisso que temos estado a trabalhar. Uma outra, a questão da mobilidade, e falaremos mais à frente de alguns projetos, aqui também muito importante. Esta questão também da relação transfronteiriça, e também vos falo já um pouco mais à frente. Era preciso encontrarmos projetos âncora, projetos que em primeira instância soubéssemos que iam ter impacto direto nestes subdestinos como é o Douro. E nós temos estado a trabalhar com a criação da nova rota dos vinhos e do enoturismo, ou com a nova marca das termas do Porto e Norte, ou uma nova rota já em preparação da oliveira e do azeite. Tudo o que estamos a fazer em termos de herança judaica, patrimónios Unesco, as catedrais, o enoturismo, já falei, o turismo desportivo, o turismo de natureza e a gastronomia. Isto são eixos importantes para conseguirmos não só desafiar os turistas a percorrerem a região, como, de preferência, fazê-los permanecer na região, aumentando a estada média da região, mas em particular estes subdestinos. Depois, maximizar a promoção e venda do destino, já vos falei, é um trabalho que estamos a querer fazer da região do Porto e Norte com as EDTs, as delegações do turismo de Portugal. Aqui à minha frente vocês não veem, mas tenho a nossa delegada do Turismo de Portugal em Espanha. Estamos a fazer isto também com os outros mercados. E depois estimular a dinâmica do território com grandes eventos turísticos. O nosso compromisso para com o Douro. Bem, o nosso compromisso para com o Douro tem sido já conhecido, muito deste trabalho tem partido também com o Douro. A nova rota dos vinhos e do enoturismo partiu também desde o primeiro minuto com o Douro, em concreto com o IVDP, mas também com a CVR dos Vinhos Verdes, do Távora Varosa, de Trás-os-Montes e do Turismo, unidos numa única rota. O nosso compromisso é, pois, estruturar estes produtos que vos falei e outros que estamos a identificar, promover e vender os produtos turísticos do Douro. E aqui o vender sem nenhuma hesitação e sem nenhum complexo de utilizar aqui expressões como venda ou como clientes. Os turistas têm que ser clientes. Nós não queremos apenas turistas de passeio no Douro, mas que não deixam nada no Douro, e não queremos também turistas que deixem lixo no Douro. Nós queremos turistas que deixem valor ao território, valor às localidades, e que através desse valor consigamos fixar jovens, consigamos aquele que é o nosso, eventualmente, o primeiríssimo objetivo, que é de criação de coesão territorial, de coesão social, também através do turismo. Depois, dar-vos aqui exemplos que fui falando. A rota tem uma marca, tem um regulamento, é para toda a região. É uma rota que não pretende ser mais uma rota, pretende ser a rota. Uma rota muito criteriosa, onde não vai entrar quem quer, mas vai entrar quem cumprir uma série de objetivos bastante ambiciosos. Vou-vos dar rapidamente só alguns. Dizer-vos que neste momento estamos na fase de auditoria dos candidatos, temos mais de 100 candidatos, esperamos em outubro apresentar a primeira pool, mas esta rota obriga a que todos os aderentes tenham cumpridas as metas da sustentabilidade ambiental, do turismo inclusivo, das acessibilidades, da formação, de ter gente que fale línguas e que saiba falar de vinho. Se não o tiver, não é condição para não entrar, mas tem que obter gratuitamente junto de nós a formação. Se não a quiser obter, não entra, por isso simplesmente, na rota. É uma rota para um turista que conhece bem o produto, um turista de alto rendimento e que de facto pode trazer muito valor à região e, como é óbvio, ao Douro em particular. Depois, a questão da gastronomia, os patrimónios Unesco, já vos falei, os caminhos de Santiago, são 5 as rotas de caminhos de Santiago: Costa, Central, Interior e depois Minho de Ribeiro
e o Caminho de Torres. Finalmente Portugal despertou para a questão dos caminhos e, apesar de haver muito trabalho feito de há muitos anos, muitos deles autodidatas, finalmente o país tem agora uma comissão de certificação dos caminhos através do Ministério da Economia e Ministério da Cultura, e esperemos que ainda em 2021 o Norte consiga apresentar já a certificação. Posso-vos adiantar, o Caminho da Costa está por dias e o Caminho Central e o Caminho Interior também não estará muito atrás deste caminho. Depois, e o turismo de natureza, como é evidente, aqui a grande tendência nesta pandemia, e acreditamos que veio para ficar e no pós-pandemia. E trouxe aqui uma janela de oportunidade ao Douro. Aliás, trouxe aos subdestinos de baixa densidade. Finalmente, até o próprio país, os portugueses, descobriram o potencial destes territórios e descobriram porquê. Isto também é importante dizê-lo num congresso como este. Descobriram porque havia infraestruturas já instaladas. Não eram no conhecimento de muitos. Da mesma maneira que, se calhar, não é do conhecimento de muitos que Portugal ficou em primeiro lugar no Fórum Económico, neste vetor das infraestruturas, Fórum Económico Mundial. Nesta área, somos o primeiro país em qualidade de infraestruturas. Felizmente temos, e muitas, e para vários públicos, era preciso dá-las a conhecer. A pandemia acabou por acelerar no mercado interno esta questão. Agora temos que acelerar no mercado externo e temos, todos em conjunto, fazer com que no final da pandemia isto não regresse tudo ao que era e voltemos a ter apenas os turistas concentrados numa determinada zona do território. Aqui mostrar-vos o que é que nós entendemos também de coesão territorial e de sustentabilidade. Este cruzamento, nós falamos sempre no litoral e muitas vezes falamos do que o litoral pode aportar ao interior. Mas também é muito importante explicar que o interior tem muito também a aportar ao litoral e o litoral também pode ganhar muito nesta relação com o interior. A Estrada Nacional 222, um produto que está agora no seu início de promoção, nunca tinha tido, ou a Estrada Nacional 2, esta sim já mais conhecida, a Rota do Românico, e aqui um bom exemplo de parceria transfronteiriça também com a Espanha e com aquilo que se faz deste lado da fronteira. Depois, os caminhos já falei, o religioso também e o turismo náutico também. Alguns outros temas estamos a qualificar, as termas do Porto e Norte. Aqui a questão do turismo transfronteiriço foi hoje o tema, o turismo de luxo, depois a questão do conhecimento, o segmento mais tão importante para este território e que estávamos de facto a perder por falta de algum investimento neste produto. Depois também o turismo industrial, com a vantagem do Porto e Norte ser, junto do Turismo Portugal, uma das regiões com maior número de locais visitáveis, está a ser neste momento estruturado este produto. Já agora em relação às termas, nós temos 47% da oferta nacional, mas não estava junta e com esta marca Termas Porto e Norte passou a estar, incluindo o Porto e Norte também tem umas termas que teve 10 anos fechada, 10 anos em deterioração e hoje posso-vos, e acho que já posso anunciar, até porque foi ontem, felizmente temos o primeiro POCTEP aprovado e vamos finalmente devolver as termas das Caldas de Moledo no Douro, em cima do Douro, ao país e ao mundo, com o elevado potencial que têm essas termas e que são da responsabilidade do Turismo Porto e Norte. Depois a questão das fortalezas e o turismo literário. O que é que nós também queremos trabalhar? Na capacitação, na digitalização, já vos falei, novos canais de promoção e venda, o e-commerce, esta questão do e-commerce, o atendimento de 24 horas, 365 dias. Isto aqui não faz parte do que queremos fazer. Isto faz parte do que já fizemos. Neste momento, o novo portal do Porto e Norte vai ter esta questão resolvida do e-commerce e passou a ter, eventualmente, as primeiras regiões, até julgo a nível europeu, atendimento 365 dias do ano, 24 horas por dia, porque o turista não tem, ou a maioria do turista, não tem o nosso fuso horário. Simplificar processos de reserva, modelo de negócio, comercialização, novos serviços de apoio ao turista, CRM proativo, ferramentas que o professor Carlos Melo Brito conhece tão bem, e também novos instrumentos de avaliação
de satisfação e aqui com a ambição de estarmos já também a trabalhar com a rede dos politécnicos, criar o primeiro observatório do turismo do Porto e Norte, algo que não existia e que é uma falta, quer para aqueles que já hoje investem no território e que têm dificuldade em obter informação, mas também para todos aqueles, e vocês falaram em investimento, para todos aqueles que querem investir e que não conseguem encontrar informação em tempo útil que lhes permita fazer a avaliação dos seus investimentos. Promover empresas turísticas na região com oferta turística sustentável. Bom, aqui as redes internacionais de sustentabilidade, um programa de business exchange, a criação do selo de sustentabilidade e ecologia do Porto e Norte e também algo que não existia e que esperemos que em 2021 consiga ter a primeira edição, os prémios das melhores práticas, uma gala do Porto e Norte, em que reconhecemos de facto quem faz bem para que seja não só motivo de motivação, mas também, e eventualmente até mais importante, seja exemplo de benchmarking para outros que estão a querer apostar no território. Rapidamente, os eventos turísticos, a ideia é fácil, potenciar consumo cruzado de produtos, promover a transversalidade territorial e combater a sazonalidade. Permitam-me, antes de vos passar aqui esta panóplia e eventualmente até saltar, que a minha intervenção está a ser longa, dar-vos nota do que fizemos hoje. O que fizemos hoje é um bom exemplo e queremos que seja o exemplo de cooperação transfronteiriça. O que nós estamos aqui a criar, e já vamos, julgo, numa dezena de reuniões, estamos a criar um destino constituído por 3 regiões, Castelo e Leão, Porto e Norte e região centro de Portugal. 3 regiões, 2 países, um destino. Queremos alavancar nestes produtos que vos falei. Queremos fazer uma candidatura, e já falámos aqui hoje de financiamentos, queremos de facto fazer uma candidatura que consiga envolver estas regiões, já com os produtos muitíssimo bem identificados, e que os queremos passar também a promover, isto aqui é um salto muito interessante, que é estarmos todos de acordo em que a promoção internacional destes produtos e deste destino possa ser feita em conjunto. Um grande evento internacional a realizar uma vez por ano em cada um dos territórios de enoturismo, juntando aqui a música e a gastronomia, uma grande competição desportiva já identificada, já trabalhada com os parceiros, grandes parceiros da comunicação social portuguesa e espanhola, com apoio das 3 entidades regionais, e fazer uma competição que começa na nascente do Rio Douro e termina na Foz, e no ano seguinte, inverso. E depois também um grande evento anual de troca de experiências, de conhecimento, não só para parceiros públicos, mas também para as nossas empresas, para parceiros privados. E é isto que nos vamos fazer numa região que tem, e de facto numa bacia hidrográfica que é este Douro Duero, que tem cerca de 98 mil quilómetros quadrados e um universo populacional já a rondar os 8 milhões de pessoas, quando de facto juntamos aqui Castela, Porto e Norte e Centro. A pandemia atrasou-nos um bocado, nós já queríamos estar numa fase mais adiantada, mas também julgo que estamos a ir de encontro ao ciclo de programação, portanto estamos a trabalhar e já o demos a conhecer junto da entidade que gera o POCTEP a nível nacional, que gera também o POCTEP a nível europeu, e penso que vai sair daqui uma proposta muito interessante, que queremos que seja de facto um exemplo, não só nacional, da relação de 2 territórios nacionais em torno de um rio, Rio Douro, mas também internacional, ela em torno do mesmo rio, e fácil será perceber a esta hora da intervenção que a marca há de ser, obviamente, Douro Duero, e depois o resto ficará de segredo. Eu queria-vos mostrar um filme que, de certa forma, mostra também aquilo que tem sido a nova estratégia de promoção do Porto e Norte, promovendo aqueles que tinham menos promoção, mas que têm muita força e muito a aportar ao turismo da região, promovê-lo internacionalmente. Foi assim já na nossa primeira campanha, está a ser assim nesta segunda campanha, a primeira campanha com prémios internacionais já em Berlim. Ontem recebemos
uma boa notícia, também vencedores em Cape Town, na África do Sul, também na Fitur em Madrid. Na Sérvia fomos anunciados também já como potenciais vencedores e temos mais 5 festivais internacionais. Este filme vai pelo mesmo caminho. Eu acho que aqui a vantagem destes filmes se calhar tem sido mesmo esta, e que talvez andou abandonada, que é mostrar um território fantástico, com tanto para oferecer e com tudo que nos distingue de outros territórios. Diversidade. E aqui o Douro é indispensável nesta estratégia. E por isso eu vos dizia há pouco, não é só a ideia de que o litoral tem que avançar pelo Douro para ajudar o Douro, não. É importante que a região toda perceba que o Douro, a exemplo do Minho, dos Montes, do Alto Tâmega, do Barroso, têm muito a poder ajudar a região do Porto e Norte. Tem de facto uma oferta fantástica, tem aquilo que todos vocês conhecem, gentes como não há. Nós, aliás, e termino desta forma, nós apresentamos os nossos briefings às equipas criativas com citações de poetas da nossa região. E é com base em algumas citações que lhes dizemos, agora percebam o que é que nós queremos passar. Temos servido de Miguel Torga, e temos servido muito de uma ideia de Miguel Torga, para além de tentar, de uma vez por todas, todos acreditarmos na sua frase de que o Douro, por exemplo, é um excesso de natureza, alguma outra que nos consegue demonstrar muito bem o que é que o Porto e Norte e o que é que as gentes do Porto e Norte querem fazer, que é o entre quem é. Não queremos saber de onde vem, se é rico, se é muito rico, se vem para 2 dias, 3, 4, tem que ser bem tratado, tem que ter um grau de satisfação bastante elevado, porque conforme aprendi nas suas aulas, muito barato e muito eficaz é a fidelização, e se esta não for possível, é pelo menos a recomendação. Muito obrigado, queria-vos deixar com este filme e peço desculpa se passei um bocadinho o meu tempo. O Porto e Norte desperta, sem preguiça, com a alegria impaciente das primeiras notas. Num vai e vem retorcido que contorna o receio de enfrentar as marés, que desafiam e espicaçam quem lhes faz frente, para se desfazerem num abraço fresco. Mais acima, a manhã avança à solta por encostas de cara lavada em verde, e destapam-se as ruas sem vergonha. Porque aqui não há nada a esconder. Está tudo à vista. Desta mesma claridade, o Porto e Norte desperta com o sorriso barejado de quem cuida sem fazer caso, de quem tem sempre a mesa posta e a porta sempre pronta a abrir. Aqui acorda a vontade de deixar o coração bater à solta e dourar a luz que aquece, sem esquecer o arrepio, neste sabor que vem da terra e que só podia soar ao que é tão nosso. Venha ver de perto como o Porto e Norte desperta. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um momento alto do nosso congresso. Luís Pedro, uma coisa que eu acho que perpassa na sua apresentação é que fala com o coração e, portanto, o que significa que vive claramente este desafio que tem agora pela frente e que desde já lhe dou os parabéns por isso. Eu tenho aqui um pedido, nem é uma questão, é um pedido de uma participante que nos diz o seguinte, e começa aliás por dizer excelente apresentação, e portanto já também lhe transmito isto. E depois pede o seguinte: poderia voltar ao slide das rotas apresentadas para que, enfim, a nossa participante possa ler no final. Diz que foi o slide a 222 e A2. Consegue voltar, conseguimos voltar a ver esse slide? Estamos a tentar. Do slide, o número? Ora bem, o número não sei que é o slide que tem a estrada a 222 e A2.
Esse slide, sim, eu quase que o sei de cor, mas esse slide de certa forma demonstra alguns produtos turísticos. Falta lá uma estrada, falta também, como ainda não tínhamos anunciado, e esta é a 222, é para o Douro. Esta outra não é para o Douro, mas é uma estrada que também pode ter muito impacto, que é a 103, que é uma estrada que inicia em Bragança, atravessa o Barroso, passa em Boticas, passa em Montalegre, depois entra pelo Gerês e termina por Esposende em Castelo de Neiva, uma estrada lindíssima, que também nunca teve promoção. Este é o slide que estava em questão. Depois, estes são alguns que nós pusemos aqui apenas porque têm impacto direto logo aqui no Douro. Não estão aqui outros que eu, entretanto, depois fui dizendo, a questão do termalismo também, e somos fortes, e que o Douro também tem argumentos. O náutico, o desportivo, falamos em competições como maratonas, o cycling, as provas de BTT, a prova que eu vos anunciei, que já está a ser estruturada, é uma prova que nós queremos que entre na competição internacional da Federação Internacional de Ciclismo. Estamos a falar numa prova com transmissão Eurosport. E porquê? Se vocês estiverem atentos às grandes provas internacionais de ciclismo, é eventualmente um dos produtos turísticos que melhor promove o território. E é feito de forma muito profissional para promover o território. Isto aqui é uma parceria entre, de facto, Portinorte Centro e Castelo Leão, dois grupos económicos também, mas dois grupos de mídia, um dos maiores nacionais e outro um dos maiores espanhóis, e aqui numa parceria com a Eurosport para fazermos de facto uma competição do calendário internacional. Muito bem. É Douro-Duero, começa na Nascente, termina na Foz. No ano a seguir começa na Foz e termina na Nascente e por aí sempre. Muito bem, desafios fabulosos, no fundo, e até pegando num artigo que escrevi recentemente, são canhões da Nazaré que nós temos, portanto são ativos, são recursos que não é que temos a oportunidade, é mais do que isso, temos a obrigação de tirar partido deles em benefício de todos nós que vivemos na região norte, na região do Oriente e genericamente em Portugal. Usando uma expressão muito querida ao norte e a todos os destinos, em vez de dizer canhão da Nazaré, nós dizemos são cascatas de argumentos, cascatas de argumentos. É isso. O professor Carlos Melo Brito, já agora, e vou denunciá-lo para que também se percebam, uma das coisas que fizemos e que não existia também nestas entidades foi um conselho estratégico chamando o conhecimento e um conselho que foi construído de forma muito cuidada. Não queríamos só um subdestino representado. E este subdestino tem Trás-os-Montes, tem o Minho, tem o Douro, tem a Universidade, tem os portos, tem as CVRs e tem pessoas extraordinárias como o professor Carlos Melo Brito. Essa parte final não devia ter dito. Que eu não sabia que ia ser o moderador, senão ainda pensam que estava convidado. Olha, Dr. Luís Pedro Martins, muito obrigado por ter estado connosco. Nós agora vamos ter, não sei se quer continuar, vamos